E quando começou o Campeonato Brasileiro, Em 73. em 73, teve um time que agradou do senhor? O senhor pode contar um pouco sobre essa história? Essa história até, eu tô rindo assim, porque essa história me machucou muito. É uma história de um garoto que não tinha um empresário, não tinha uma pessoa por detrás para dar estrutura, não tinha nada. Então, eu fiquei perdido. Eu vou te contar como que eu me perdi. Eu fiz a partida contra o Flamengo, nós tínhamos feito a primeira partida, eu tinha empatado ela, e nós entramos contra o Flamengo assim meio ressabiado, porque Flamengo é Flamengo, mas nosso time era bom, pelo menos tinha sido campeão goiano, então o time era bom. E nós entramos e devagarinho fomos, você sabe, aqueles primeiros 15 minutos, o Flamengo em cima, depois foi ajeitando, eu comecei a jogar bola e comecei a dar certo, chutei uma bola muito boa, o Renato, que era goleiro, foi até ex-goleiro do Atlético Mineiro, você não vai lembrar, porque você é muito jovem, o time era um timaço do Atlético naquela época. E esse goleiro era bom, ele tirou uma bola minha pra corner lá, que eu já fiquei, pô, mas aquilo eu comecei a jogar a bola. E foi dali, daqui, eu chutando, eu defendendo e eu jogando bem. E no mais pro final do primeiro tempo eu dei um passe. Naquele tempo não falava, como se diz, gente? Assistência. Naquele tempo era passe. Eu dei um passe pro Lincoln, até foi por cima do Beck. Ela caiu na frente dele e ele emendou, ela entrou no ângulo do Renato, não teve jeito dele pegar, nós ganhamos o jogo de 1-0. E daí por diante nós começamos a jogar e eu joguei bem até o final. Eu só não ganhei como melhor em campo, porque o nosso Beck ganhou, que é o Macalé, porque ele estava marcando o Zico. Certo. O Zico e Darinho. E esse estava dividindo, porque o Darinho entrou de ponto direito, mas o Darinho ia para o meio, o Zico ia para a ponta, então botava ele dois. Ele jogou bem. Mas eu, assim, lá dentro do popular, lá dos cronistas, eles acham que eu fui o segundo ou terceiro jogador em campo. Certo. E nisso, terminou o jogo, fui muito aplaudido, nós foi lá, a torcida tinha 19 mil e tanto, faltou 200 pessoas para inteirar os 20 mil, para ocupar o lugar do estádio, que era no centro de Goiânia. Um estádio todo rodeado de arquibancada, bonito, mas estava aquela, como diz o estádio raiz. Sei. A torcida em cima. E é lindo aqui, é lindo, pô, eu saí todo entusiasmado. Quando eu fui saindo, eu escutei uma voz, ó Elinho, que eu olhei, o cara falou, ó Elinho, é o presidente, parece que tá te chamando lá em cima, que tem a tribuna, né, que o diretor fica. E parece que tinha um diretor do Flamengo lá com o filho dele, não sei se é diretor ou presidente, pra mim acho que até era o presidente do Flamengo. Aí o presidente fez comigo, vem aqui um pouquinho. Aí eu cheguei lá, custei subir, fui lá, passei por todo mundo queria abraçar, pegando em mim, aquele negócio, que é o jogador quando vai no meio da torcida, depois de um jogo desse, Nossa Senhora. E aí ele falou assim, ó, eu tô aqui com, eu não sei se ele falou o presidente ou o diretor lá que tava lá, sei que ele falou assim, ó, o menino aqui tá, o filho do, vamos pôr o presidente, o filho do presidente tá aqui, tá querendo sua camisa, menino novo, numa faixa dos 14, 15 anos, tá querendo a sua camisa. Eu falei, não, eu dou, mas só que essa aqui tá muito suada, eu corri muito, eu vou lá no vestiário, pego uma que tá escrito Elinco, vou número 11 e trago para ele. Não, então faça isso. Bom, depois do... Quando o senhor foi, depois do jogo, o senhor foi pegar a camisa e o que aconteceu? Uai, aí que veio a bomba. Eu tenho como bomba. Eu vou descendo e entro no vestiário, o Zagallo tava lá conversando com a turminha dele e falou assim, ô menino, ô Pontinho. Chamou de Pontinho? Pontinho era ponta esquerda. Que ele também foi ponta esquerda. Ah, foi? Como jogador. Depois ele, lógico, ele foi tricampeão mundial, foi um dos maiores brilhos da seleção que eu tenho na mente até hoje, inclusive a de 70, que ele arrumou lugar para Pelé, Rivelino, Jairzinho, tudo junto lá. Ele pegou, falou assim, ó menino, ó, quero te dar os parabéns, viu? Você fez uma bela partida. Quem sabe, como quem diz, quem sabe você não fala. Ele não chegou a falar essa palavra, mas eu já manjei, quem sabe, né? Ele falou, quem sabe um dia encontraremos. Aí tudo bem, que eu cheguei no vestiário, fui lá pegar a camisa, eu fui aplaudido pelos outros jogadores. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque nós ficou sabendo que você lá vai pegar uma camisa e dar ao diretor, já bateram no nosso ouvido aqui, que o menino dele lá quer a camisa. Aí nisso eu peguei a camisa, fui lá, entreguei e voltei. Aí, e o que aconteceu? Bom,
Aí na segunda-feira eu já acordei com o Flamengo na cabeça. Na terça com o Flamengo na cabeça. E tinha outro jogo. Mas mesmo assim, o outro jogo nós jogou, acho que foi contra o Comercial. Nós ganhamos até 2-0. Eu fui considerado o melhor em campo. Até aí tudo bem. Daí por diante, eu vi que foi passando o tempo, ninguém falava nada, se estava negociando com o Flamengo, e o Flamengo na minha cabeça, eu não estava dormindo direito, comecei a treinar mal. E o Paulo Gonçalves, treinador meu, ele gostava tanto de mim que ele chegou ali, o que está acontecendo, senhor? Eu falei, eu não sei, você está chateado com alguma coisa? Eu não queria falar, eu não tinha ninguém naquela época, não tinha minha família, morava em Cajuru, e daqui lá é 1000 quilômetros, não tinha telefone. Eu não tinha um empresário, um empresário. Não tinha ninguém para conversar. Era eu, a minha cama à noite e pensando no Flamengo. Com os colegas não adiantava conversar, que eles achavam que eu estava ambicioneiro em querer ir para o Flamengo. Assim, não é assim, a negociação demora. Eu sei que eu joguei umas 16 partidas, mas e saindo. Entrava, saía no segundo tempo, coisa que não acontecia, até ir para o banco, do banco nem ser convocado mais. Passei a não ser convocado mais, triste, e não conversava mais com ninguém, fiquei triste. Eu vi que o Goiás não estava até nem querendo eu lá mais por causa disso. Sabe o que é praticamente encerrar a carreira? Sei. Quando foi um belo dia, que eu acho que um diretor chegou em mim, vai lá que eu acho que tem um negocinho para você lá no Goiás. Que eu cheguei lá, foi aonde que eu fui vendido pro Palmeiras de Blumenau. E em relação ao Pelé, o senhor chegou a jogar contra ele? Joguei. Porque pelo que o senhor falou, o senhor jogou com ele e já estava no auge. Tinha chegado da Copa de 70, o jogo foi em 73. Pelé, nossa, a vida do Pelé, todo mundo fala, o Pelé tinha uma vida maravilhosa. Não, a vida dele era horrível. Me contaram os colegas deles. Nossa. Eu vou te explicar, ele não podia sair, porque o povo juntava tudo nele. Lá no campo ele tinha que entrar com gente do lado, segurando ele, porque senão os caras invadiam, que iam abraçar ele, porque ele era o Pelé, pô. Então a vida dele era ter só de socar dentro do hotel pro estádio, acabava o jogo dentro de casa. Você está entendendo? Então era uma vida, eu creio que a vida dele nesse ponto era bem, inclusive os próprios colegas dele hoje fala de que ele era um cara que ele ficava só dentro do hotel, que ele não podia sair, onde é que ele saía dava alvoroço. Era o Pelé, o maior do mundo, né? Então eu tive o prazer de jogar contra. Presta atenção na minha burrice. Eu cheguei tremendo perto dele, ô Pelé, você podia me dar sua camisa? Ele tirou na maior tranquilidade e deu. Ele era simples, me deu a camisa. Quando eu saio lá fora, o filho do diretor, dá a camisa pra mim, eu puf. Mas eu não tinha, assim, pensava no dia da manhã, hoje, fica com essa camisa, quando você parar, você tem ela. O Zico me deu a camisa, o Dari me deu a camisa. Eu joguei contra o Piazza, contra o Seu Lopes, peguei camisa do Cruzeiro, não tem. Hoje até torço pro Cruzeiro, depois que eu larguei de bola, é lógico. Eu nem ligava pra Cruzeiro, nem Atlético, eu jogava contra eles. É lógico. Deixa eu te perguntar outra coisa. O senhor, qual a visão que o senhor enxerga do futebol da sua época pro futebol de hoje? Quais são as diferenças que o senhor enxerga no futebol? O que você acha que evoluiu ou não evoluiu no futebol? Se eu for falar, os caras vão falar, é lógico que ele vai puxar a sardinha pro lado dele do tempo dele. Eu acho o futebol do meu tempo mais bonito. Inclusive eles viravam e falavam comigo, você hoje jogaria, porque você corria, você é veloz. Porque hoje o futebol tomou velocidade. Verdade. E hoje os jogadores têm um maior conforto, tem tudo. Naquele tempo nós não tinha isso, nutricionista, não sei o que, você corta sua unha, tudo o maior carinho. E aí o que eu falo do futebol de hoje, eu acho assim, muita correria, velocidade e reclamação com os juízes. Antigamente, no meu tempo, eu nunca tomei um cartão amarelo, eu não falava com o juiz. E os caras batiam, eu caía, levantava, os caras davam cartão e tudo. E no meu tempo, até o cartão não existia amarelo, era vermelho direto. Só que depois, mas no final, veio o amarelo.
você dava o amarelo para depois dar o vermelho, igual é hoje. Mas hoje dá uma falta, eles correm tudo pro árbitro, era que é a baderna, eu acho isso uma baderna, eu não tenho isso como um futebol. Então, é o que eu acho do futebol hoje é isso, a sua pergunta foi boa, e eu tenho que responder aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo. Gosto, adoro, mesmo assim, fico em frente à televisão, que eu sou aposentado, você chegou aqui, eu estava devendo até jornal, eu fico, hoje, por exemplo, eu vou assistir Flamengo e Vasco. Às 9h10, porque eu gosto, mas que você enxerga aquele futebol antigo, pra mim, eu vou puxar, a melhor Copa que teve foi a Copa de 70, que o Pelé foi campeão, até o Zagallo foi campeão. Por quê? Foi um futebol bonito, o Brasil ganhou bonito, um futebol sem muito pontapé, respeitava o juiz. Hoje, onde é que o juiz vai? Vai aquele monte em cima dele. O Bandeira é xingado. Nossa senhora, ó, podia me pagar, tirar eu dessa vida, e me pagar bastante para me ser juiz, eu agradeço. Quero não. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual foi o seu maior momento no futebol? Aquele momento que o senhor tem na memória e fala assim, foi um gol que eu fiz, uma partida memorável, uma partida com o Zico, uma partida com o Pelé. Engraçado, eu joguei contra o Santos com 0-0, a primeira partida, depois não jogou mais. Eu joguei contra o Flamengo, nós ganhou. Eu considero uma das melhores partidas que eu fiz, mas a minha melhor partida da minha vida foi quando eu joguei no Maracanã, no Mineirão, a primeira vez que eu tremi. E inclusive tinha um tal de Pedro Paulo que era lateral esquerdo, ele media quase 2 metros, era um rapaz alto, escuro, forte que Nossa Senhora. E com 25 minutos ele saiu de campo. Por quê? Naquele tempo nós usava as traves de osso. Era isso aqui, ó. A chuteira já era chuteira boa, trave de osso. E o Mineirão era a grama, como diz, chamada grama de burro, que é a grama antiga. E o Mineirão era muito fofo. Então você tinha que pôr essa chuteira mais alta, trave alta, pra você correr bem. E eu era veloz. E eu joguei uma bola na frente dele e ele veio atrás de mim. E ele vinha atrás de mim, ele bateu o joelho na trave da minha chuteira, que aquele entrou no joelho dele. E ele caiu lá, coitado. E eu falei, nossa, se eu ouvir minha trava assim, tinha até sangue. Nossa, entendeu? Senhora. E aí na mesma hora ele pediu para sair e eles puseram outro lateral lá. E eu joguei bem contra o Cruzeiro. Nós até perdeu de 1-0. Inclusive no outro dia saiu no jornal no estado aí de Minas, assim, eles desenharam, eu jogava no Formiga. Eles desenharam um formigueiro e pôs lá assim o Cruzeiro, o cara vestido com a camisa do Cruzeiro com a picareta, outra formigueiro duro, como quem diz, custou gasto, porque antes dava de 8, de 7, de 10, de 5, o Cruzeiro só batia nos times pequenos assim. E nós fez essa partida e eu não esqueço dela por causa dessa passagem mas já joguei contra laterais igual do Flamengo, o Carlos Alberto, você quer lateral, o Carlos Alberto da seleção brasileira de 70, capitão joguei contra ele, contra o Santos, mas a minha memória é isso, é essa do Mineirão. Um momento de maior decepção no futebol. Acho que foi aquele do... foi essa do Flamengo. Eu tenho ela no coração até hoje. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Se eu tivesse jogado no Flamengo, talvez hoje eu estaria morando no Rio. Me entenda, eu estou feliz aqui com a minha família. Tenho 2 filhas, tenho a minha esposa. Estou muito feliz. Mas eu sei o que poderia acontecer lá. Sua vida seria diferente. Seria outra. E outra coisa, eu podia estar morando aqui do jeito que está, mas às vezes eles me ligavam, vem aqui, tem que dar uma entrevista num gol que você fez aqui contra o Vasco, ou se não uma Libertadores, é diferente. É lógico. E aí hoje eles nem lembram que eu existo, que eu joguei bola. A proporção do Flamengo é totalmente diferente, Nossa Senhora da Aparecida. Você sair de um Cajuru, igual eu te falei na época, de 5, 6, 7, 8 mil habitantes, parar no Rio de Janeiro jogando num Flamengo, você até é doido. A chance eu tive. Só que aconteceu tudo isso que eu te falei. Verdade. Seu Hélio, e outra coisa, o senhor como começou aqui, o senhor é daqui, como o senhor vê hoje o esporte em Cajuru? Porque antigamente, na sua época, tinha os torneios, tinha muito torneio, tinha o rural, tinha muita coisa. E hoje acaba que o futebol, principalmente, ele
quase que tá sumindo. É. Criança, você não vê criança jogando bola na rua, a gente não vê quase isso. Como o senhor vê essa situação? Essa pergunta sua, para mim, de nós aqui, foi a mais importante. Eu vou te explicar por quê. O jovem hoje, ele quer saber, quando ele chega a 10, 8, 10, 12 anos, ele quer saber de beber, talvez mexer com a droga, põe o pai triste. E no meu tempo, nem isso existia. Nem droga, eu não sabia o que era isso. Você está entendendo? Então, os filhos praticamente trabalhavam com os pais. E as coisas foram mudando, e lá vai mudando para um caminho que eu acho muito errado. Aquilo que eu te mostrei, aquele papel que o Dalton está fazendo lá na Líder, é um senhor trabalho com os meninos. Eu não sei nem se está funcionando ou se parou. Tudo que começa aqui em Cajuru, que começa a dar certo, para, não sei porquê. E se você quer pegar, por exemplo, aqui o esporte tem um campo belo, o Tupi tem um bom campo, você quer fazer os meninos ser felizes, é fazer time começando com 6, 7 anos, um cara responsável, que nem que a prefeitura ajudasse, me tinha que ter uma ajuda. Uma ajuda, pagasse esse cara para dar um treino para esses meninos, e eles entusiasmados, mas daqui podia ir para um Cruzeiro, para um Atlético, para um próprio Flamengo, e aí tirar eles do meio de treta, que é golo, que é a droga. Malandragem também, né? A malandragem. A malandragem. Porque às vezes o menino sai da escola com a pastinha dele, com a mente de ir em casa. Mas ele encontra outro mais saidinho que fala assim, eu tenho um negocinho aqui e tal. Aí começa. E o pai não está lá vendo, coitado. Está trabalhando para manter o filho. E manter a casa. E é duro. Eu acho que não é vergonha. Mal tem a política hoje não deixa também. Porque se a prefeitura pagar um cara para pôr lá no Tupi, outro lá no esporte, para treinar os meninos, vai falar assim, a polícia tá vendo, gastando dinheiro com coisa errada. Eles não estão vendo que os filhos estão participando daquilo. Verdade. Eu vou ser franco para você, eu acho esquisito, aqui em Cajuru já teve, no meu tempo, clássico de ir lotar o campo, de pôr 2.000 pessoas, tanto no Tupi como no esporte, era a coisa mais bonita. Tinha umas briguinhas ali, uma aqui, mas coisa, depois passava, todo mundo batia a mão nas corredores, ficava por isso mesmo. Mas os clássicos era a coisa do... Antigamente falava, era assim, infantil e juvenil no meu tempo. Não é igual hoje que tem sub-5, sub-7, sub-12, e aí? Hoje é muito mais fácil, porque você pega menino de 7 anos e pode levar. Tá entendendo? Então, eu acho que seria o ideal a prefeitura ajudar, embora com muita fala, porque a política é muito difícil, mas tirar um dinheirinho e pagar uma pessoa para poder fazer isso, porque ninguém também hoje vai querer fazer de graça. Pegar os meninos, que é difícil você mexer com os meninos, ensinar. É verdade. E campo nós tem 2. Campo tem 2. Tem 2. E aqui um campeonato era a coisa mais bela do mundo, aqui os times de Divinópolis contra os times daqui, e a rivalidade aqui, lá também tinha a rivalidade de Vasco e Flamengo. Pois é. E acabou tudo isso virou um trem esquisito. Gente, a gente está chegando ao fim. Foi muito bom ouvir as histórias do seu Hélio. Hélio, muito obrigado. Quero que tenha parte 2, que o senhor conte mais coisas. Fico muito agradecido por ter nos recebido, porque o senhor é um cara difícil de receber. Nunca deu entrevista depois que... Não, eu falar a verdade, né, te cortar, não gosto mesmo, não. Sempre, essa rádio aqui já me convidou, outras coisas aí me convidou, inclusive esses dias eu tive com a minha filha lá na Globo, lá no estúdio da Globo, eles falaram, você precisa vir fazer uma entrevista, que eu falei, não gosto. Mas como você é amigo das minhas filhas, aí passando amigo, gostando da minha filha, eu tenho que gostar de você também. Eu agradeço. E isso pra mim aqui não é nada, isso aqui pra mim falar ontem desse, isso até é um desabafo. Isso é bom. Isso é um desabafo, porque você fez umas perguntas mais certas, mas das mais certas que você fez, não foi sobre mim. Foi sobre hoje. O que o futebol faz hoje? O que os meninos de 5, 6, 7 anos, por que não faz time mais em Cajuru? E isso aqui é o ideal, mas não... O que adianta, por exemplo, eu e você bater na mesma tecla e ficar só entre nós? Verdade.
Gente, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, seu Hélio. Muito obrigado. Até a próxima. Quem sabe tem uma próxima também. Isso, vai ter. O senhor ainda bate uma bolinha? Não, parei. Eu jogava no Sena, no clube lá, tinha o clube lá. Sim. Eu jogava no Sena lá, mas a gente vai chegando. Eu já tô com 74 anos. Ah, não. Então é a hora. Não, mas você tá novo ainda. É, mas eu gosto mais aqui na televisão. Mesmo com essas coiseiras, tudo que acontece, mas eu gosto aqui. Então, gente, muito obrigado. Se inscreva aí no canal. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Beleza? E até a próxima.